PMC News. Informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa quinta-feira. Hoje é dia 22 de junho de 2023. A gente chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro em dia de realização. Ibovespa caindo 1,73%, 118.331 pontos. Pouquíssimas empresas operando num patamar positivo e, claro, o mercado vivendo esse mar vermelho depois da decisão do Banco Central de manter a taxa de juros. Mais do que a decisão, o comunicado do Banco Central, num tom mais duro do que o esperado, acabou trazendo esse impacto no mercado financeiro, esse impacto nas expectativas dos investidores, que muitos deles começaram a perceber que talvez nem no mês de agosto o Banco Central vai começar o ciclo de afrouxamento monetário. Nem em agosto o Banco Central vai começar a cortar os juros. E claro, muitas repercussões no mercado financeiro, muitas repercussões e reprecificações de ativos e também de percepções de economistas que atuam no mercado financeiro e repercussões também em Brasília. A mais recente delas, do ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que falou agora há pouco sobre a decisão do Banco Central, foi questionado sobre a postura do Comitê de Política Monetária, que trouxe por unanimidade aquele comunicado que foi encarado como um tom um pouco mais hawkish por integrantes do mercado. Fernando Haddad falou o seguinte, que existe um descompasso que está acontecendo no Brasil, que o comunicado, como de hábito, foi muito ruim. Segundo ele, o quarto comunicado muito ruim. Fernando Haddad disse que a decisão do Copom está contratando um problema lá na frente, que às vezes é corrigido na ata, mas não alivia a situação. Haddad disse que o Banco Central já poderia, pelo menos, ter sinalizado um corte na taxa de juros, justamente que esse descompasso é evidente e não dá para deixar de mencionar. Justamente esse descompasso tem preocupado bastante o Ministério da Fazenda, não só de agora, mas Haddad diz que é algo que vem preocupando a equipe econômica, o Ministério da Fazenda, já há algum tempo. Haddad diz o seguinte, que essa decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central vai impactar o fiscal, vai impactar estados e municípios justamente que estão perdendo a arrecadação e que essa postura do Banco Central traz esse malefício, né, impactando o cenário fiscal. Diz que o Boletim Focus é um subsídio para a tomada de decisão do Banco Central, mas não pode ser só ele a base para a tomada de decisão. Aí, Fernando Haddad diz que a reforma tributária está madura para ser aprovada posteriormente, já que o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, diz que provavelmente no mês de julho, antes do recesso parlamentar, vai haver essa votação. Mas Haddad diz que toda essa situação acaba culminando num único fato, que é muito difícil de investidor colocar dinheiro no Brasil com essa insegurança jurídica. E aí diz que não dá para entender o comunicado do Banco Central, que ele, enquanto ministro da Fazenda, tem feito esforço genuíno para entender exatamente o que está acontecendo, o que está se passando. E conclui dizendo que não vai levantar hipóteses sobre subjetividades. Ou seja, ministro Fernando Haddad repercutindo. A gente já tinha trazido, inclusive, ao longo da nossa programação, muitas repercussões do governo a respeito da decisão do Comitê de Política Monetária. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falando que é algo irracional, que não dá para compreender o Banco Central elevando essa perspectiva e deixando o juro nessa magnitude por tanto tempo, que isso prejudica sobremaneira a economia brasileira e que, claro, Lula diz que não existe inflação de demanda e que não teria sentido
essa história de manter a taxa de juros. Lula ainda falou que vai ficar agora a cargo do Senado Federal debater os próximos passos referentes ao Banco Central, só explicando e reiterando, né, que com a independência do Banco Central, a autonomia do Banco Central, o Senado Federal que pode tomar qualquer tipo de decisão em relação ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em relação à permanência ou saída dele, coisa que acaba não estando na pauta do Senado, que praticamente tem muita coisa para resolver antes de sequer pensar em trocar o presidente do Banco Central. A gente viu também algumas outras repercussões. Claro, o assunto que move o mercado hoje é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, a aprovação do arcabouço fiscal, que está intimamente ligado também, já que o Banco Central sinalizou que a questão fiscal e o não detalhamento de arcabouço fiscal, a não aprovação ainda do arcabouço fiscal completamente ainda está prejudicando um entendimento mais amplo sobre o que vai acontecer com o fiscal daqui para frente. Então, isso está intimamente ligado. Também tem a questão da reforma tributária, também tem a questão de Jerome Powell falando lá nos Estados Unidos, e ele diz que queda de juros, corte de juros, pode esquecer, não está nem no horizonte. Enfim, é uma série de coisas que estão acontecendo nesse mercado, uma série de situações que a gente vai seguir debatendo aqui no nosso BMC Market com o time que já está chegando por aqui. Ele mesmo, Alexandre Cabral e Marcos Saravalli, muito boa tarde. E aí, Cabral, tudo em ordem? Graças a Deus. Dia de Mengão. Aqui não é o jogo, acaba o jogo quando eu solto fogos, não. Aqui é Mengão mesmo. E aí, Saravalli, boa tarde. Sentiu a goleada ontem. Você tá bem? Tô melhor agora, né? Você não tava bem? Não, melhor Você agora. já encontrou comigo antes. Naquela hora não foi legal, só foi melhor agora. Não, é que agora tô mais pertinho, né? E a gente vai passar. A gente vai passar. Tava ele e o garoto dele, Alex André, não sei o quê, ele fica todo serião, A gente mano. vai passar uma hora e meia agora juntos. A gente fica mais à vontade. Muito que boa papo tarde. é esse, meu irmão? Senhores, Muito boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Senhores, vamos lá. amigo. Vamos lá. Vamos às boas novas. Comitê de Política Monetária do Banco Central. Marcos Saravalli, eu queria compreender sua opinião a respeito dessa decisão e já jogar para debate aqui essas declarações do ministro Fernando Haddad que eu trouxe aqui na abertura do nosso BMC Market. Ele se mostrou, pelo menos nas declarações que a gente recebeu aqui, ele se mostrou surpreso, sem a sinalização de um corte de juros, disse que não consegue compreender essa postura do Banco Central e que essa postura do Banco Central vai impactar a economia brasileira. Por favor, disserte, Marcos Saravalli, a respeito. Vamos começar de trás para frente. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre Bolsa antes, né? Essa reação do Ibovespa nessa quinta-feira pós-pregão. Não veio exatamente com um tom otimista que eu esperava, isso a gente já está vendo nessa realização. E eu até coloquei uma provocação hoje de manhã no Twitter, muita gente comemorando essa reação negativa nos mercados aqui na B3, no Ibovespa, nas ações. E não porque muita gente está com posição vendida, né? Porque muita gente não está comprada no Ibovespa. Então, muita gente esperando reação quinta, sexta, semana que vem negativa para tentar entrar em algumas ações. Então, a gente vê uma oscilação relativamente modesta dentro do que já subiu no mês de junho, acumulado desde maio, bastante modesta. Algumas ações mid small caps caindo, isso é muito bom porque traz fôlego para novas entradas. Então, eu reforço minha visão para a Bolsa, para a Ibovespa, para a B3, extremamente saudável. A gente está até comentando aqui, vamos comentar mais também sobre o movimento de algumas realizações pontuais, alguns ativos, mas é preciso, pessoal, que tenhamos mais dias como esse. Fica muito estranho, não é natural o Ibovespa ou qualquer índice de ação no mundo todo subir por muitos dias consecutivos, tá? Por que isso? Porque quando vem a realização, ela vem tudo de uma vez só. É melhor ter uma realização como um dia como hoje, 2%, 3%, uma sequência de dias negativos, para criar um fôlego novo, entrar
novos recursos, que tem muita gente de fora. Mas a gente vai debater muito hoje, nessa tarde, ô Felipe, sobre a decisão em si, né? Mas eu ouso dizer até que estou, de certa forma, alinhado, né? Agora vão começar os cancelamentos e as críticas aqui no chat, né? Mas eu entendo e compreendo até, de certa forma, um alinhamento com o próprio discurso do Haddad. Acho que poderia, pelo menos, ter um discurso, né, um pouco mais, enfim, com alguma sinalização em relação ao início do ciclo. Porque, basicamente, minha opinião é... Depois a gente vai ter aqui... Eu trouxe também as opiniões de alguns outros economistas, de outras corretoras, bancos, para a gente debater e escutar também um pouco o Cabral. Mas a minha discussão é essa. Basicamente, ele só fala assim, ó, daqui para frente não vai ter mais aumento. Mas quando cai, né, aí é outro assunto. Então, ele só tirou o assunto de novos aumentos aí no comunicado. Então, na sequência... antes do Cabral falar, porque depois, Cabral, eu queria que você comentasse a opinião também, que está bastante divergente, né, dos comentários desse pós-Copom. Né? Só em relação à Bolsa, até ontem, 14 pregões, só 3 dias de queda. Queda 13, super... 16 e 20. A maior queda foi 0,51. Em junho, você disse? Em junho. É, de 1º nada, a 21 de junho, até ontem. A gente até brincava que era proibido cair, né? Então... se não me engano, acho que eram 8 semanas consecutivas de alta do Ibovespa também, né? Uma hora tem que... Respirar, Quer dizer, né? não estou falando que vai fechar em baixa, mas essa realização de hoje pode abrir um caminho aí também para uma semana de baixa. 8 de alta também é bastante coisa, né? Não para. Vamos lá, Cabral. As percepções que o Saravalli te... Antes do Cabral, você quer que eu coloque antes do Cabral comentar? Posso colocar as opiniões? Vamos lá, então. Vou colocar opiniões de terceiros aqui, pessoal. São opiniões públicas, todas elas estão disponíveis ou pelas corretoras ou pela mídia. E eu trouxe aqui algumas porque são opiniões, talvez, dentro do consenso e algumas bastante divergentes. Então vamos começar, não tem nenhuma ordem aqui, não tem nenhuma preferência. Pelas casas, algumas locais, bancos, corretoras. Se conseguir colocar na tela, a gente tem primeira opinião... se não me falha a memória, do Merrill Lynch. Do BOF. Que é interessante de o quanto que eles estão otimistas. Ele reforça o call dele após a apresentação de começar a queda no mês de agosto. De novo, opinião do Merrill Lynch. Divulgaram o relatório agora pela manhã, está na tela. Fechando Bank of America, Merrill Lynch. É que a gente Aí você me derruba, Marcos Saravalli. Eu achei que eu estava lendo errado. A Fabeca comprou a Merrill Lynch lá atrás. Obrigado pelo esclarecimento. Merrill Lynch comprou o Bank of America. E fechando o ano de 2024 em 9,5%. Essa é a opinião do Merrill Lynch. Para a gente aqui um tanto quanto otimista, mas mostra interessante a opinião de um banco estrangeiro. Tá? Vamos para as próximas 3 opiniões, são locais, podemos dizer assim que são locais. Opiniões aqui do grupo BGC. Mantendo o call de 25 basis points começando aqui em agosto. E o Cabral também vai falar, já antecipando a fala do Cabral aqui, que ele fala assim, até a próxima reunião a gente tem a ata, a gente tem o PCA 15, a gente tem Conselho Monetário Nacional, a gente tem a RTI, Relatório Trimestral de Inflação, mas reforçando o call de 25 basis points em agosto, opinião da BGC. Então a gente já tem 2 opiniões diferentes aqui para vocês. Na sequência a gente tem nosso grande amigo respeitoso aqui, Ettore, e sempre ali na ponta mais radical, podemos dizer assim, mantendo o call de queda de Selic somente no começo de 2024. Né? Também convidamos ele para vir aqui no Market para falar um pouquinho sobre ela, expressar a sua opinião. E por fim a gente tem a XP, corretora XP. De novo, pessoal, não tem nenhuma preferência aqui pelas corretoras, mas ele falou assim, o tom foi duro, né? O economista-chefe falou, o tom foi duro realmente, mas reforça realmente o nosso call de que deve começar em agosto, mas um call bastante modesto de 25 basis points em agosto. Então ele fala assim, foi duro, mas sinalizou, reforçou o cenário de que cai, mas cai muito lento. Esse é o call da XP. Então, basicamente, 4 opiniões, né? Mas bastante distintas essas opiniões aqui para apimentar o debate que o Cabral vai fazer em relação ao comunicado. Né? Então, essas foram 4 opiniões que eu trouxe aqui para vocês. Acho que para mim, de novo, a gente é ativa ali super radical no ponta ainda super conservadora e é interessante ver como os estrangeiros aí, pela opinião do Bank of America, Merrill Lynch, como eles estão otimistas com o Brasil e também reforçando seu call nos juros. Tá? Então, todas as informações são públicas
foram publicadas ao longo dessas últimas horas que a gente trouxe aqui para vocês. Mesmo comunicado, mesmas palavras, interpretações diferentes. Isso é a Alexandre Cabral. beleza da economia. Apesar de ser analisar números, ela é humana. Existe um coração. Existe um coração. Peludo às vezes, mas existe um coração. Vamos lá, eu sou do grupo que eu acho que a mensagem de ontem foi não mexer em agosto. É claro que daqui até lá tem 2 IPCA 15, um IPCA cheio, uma ata, um conselho monetário, 6 focos, um arcabouço visão deputados, RTI, que eu descobri que vai ter hoje essa semana, e Brasília, né? Brasília existindo. Então, Só isso. só tem isso daqui até lá. Então é claro que eu posso mudar de ideia. Então, nesse momento, eu não vejo um discurso pró-queda. Por que eu não vejo um discurso pró-queda? Por causa de algumas comparações. Se vocês compararem o comunicado do mês passado, da última reunião, com esse comunicado, tem algumas coisas que ainda me intrigam. Do tipo, lá de fora, quando ele fala de mundo, bancos centrais das principais economias seguem determinados em promover a convergência da taxa de inflação para suas metas e o ambiente que a inflação ainda se mostra resiliente. Agora, o que ele fala? Os bancos centrais das principais economias parecem determinados em promover a convergência da alta da inflação para suas metas, inclusive com a retomada de ciclo de elevação de juros em algumas economias. A Austrália foi uma delas, a aceleração do BCE hoje, Canadá também veio retomada, e o ambiente que a inflação se mostra resiliente. Então ele falou, ainda tem inflação lá fora. Tendo essa inflação lá fora, há uma chance considerável deles continuar subindo juros. Aí nós vamos para um evento lá atrás, que já deve ter seus 20 a 30 dias, que eu não vou achar rápido aqui, onde ele fala o seguinte, aumento de juros lá fora atrapalha fluxo para o Brasil. Então aqui já é uma mensagem, olha, podemos ter pressão no dólar se esses juros continuar subindo lá fora. Para mim é um dos motivos, já no primeiro parágrafo, para ficar de orelha em pé, mas ainda não com opinião que não vai subir. Aí você pega o segundo parágrafo. Ele fala do cenário doméstico no último comunicado, que ainda tinha dúvidas sobre o comportamento da economia, porque não tinha saído do PIB. Agora nesse ele fala que o PIB veio forte devido ao agro, mas acredita que começa a ter menos pessoas contratadas ou menos pressão de contratar pessoas, porque a economia deve sentir o efeito juros, mas ao mesmo tempo ele mantém. Não obstante o arrefecimento recente dos índices de inflação cheio ao consumidor, antecipa-se uma elevação na inflação acumulada em 12 meses ao longo do segundo semestre. Ademais, diversas medidas de inflação subjacente seguem acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta de inflação. Ele não está falando nem de centro, ele está falando de banda. Que a inflação que se espera vai estar acima do teto da banda. Para mim, mais um motivo para não falar em queda de juros. Uma coisa boa, ele tirou a possibilidade de alta. Então, sem dúvida, essa é uma notícia boa, que ele nem comenta essa possibilidade de alta. Outra coisa que ele fala, ele não acabou com o efeito arcabouço ainda. A frase no outro relatório foi: a incerteza ainda presente no desenho final do arcabouço. Agora, alguma incerteza residual no desenho final do arcabouço, porque não passou do Senado. Passou, né? Antes não tinha passado. No final da reunião estava sendo passado em Brasília. Mas vai voltar para os deputados. E aí, como é que vai ficar nos deputados? E o parênteses, passou no Senado afrouxando a corda, né? Deixando mais espaço para gastar, o que foi visto ali pelos especialistas como uma notícia não muito boa. Não muito boa, exatamente. E do lado que puxa a inflação para baixo, ele chama atenção que, na visão dele, Banco Central, o grande efeito commodities na queda de inflação já foi. Ele não acredita que produtos ligados a commodities caia mais do que já caiu de janeiro para cá.
Ele não consegue dizer o quanto ainda cai. Mas ele fala uma desaceleração na economia doméstica. Cadê isso aqui? Uma desaceleração da atividade econômica diversas, não. No primeiro. Uma queda adicional dos preços da commodity internacional em moeda local, ainda que parte importante desse movimento já tenha sido verificado. Então, quer dizer, aquela inflação de soja, milho, boi, petróleo e o escambau e demais, né? O escambau não. E os demais, para ele, já está perdendo efeito. Uma frase que ele manteve, que eu acho que, do tipo assim, me chamou a atenção, que foi até a nossa conversa hoje de manhã com a Marília, é que ele mudou a frase de lugar, mas ele não tirou a frase, que foi... O comitê reforça que irá preservar até que consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem da expectativa em torno das suas metas. O cupom conduzirá a política monetária necessária para cumprir as metas e avalia que a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por um período prolongado tem se mostrado adequada para assegurar a convergência da inflação. Para mim, ele poderia ter mudado esse verbo. O cumprimento das metas avalia que a estratégia de manutenção da taxa básica por período prolongado se mostrou adequado para assegurar a convergência de inflação. Se ele tivesse colocado aqui o se mostrou adequado, ele já estava dando mensagem que ia cair. Como para mim ele não mudou o verbo, ele diz que está se mostrando adequado, é o famoso procurar pelo em ovo. Sim. Mas ok, eu tenho que interpretar um negócio que tem 2 páginas. Para mim, a mensagem final aqui desse grande resumo é: vamos olhar para frente, tem muita coisa para sair nas próximas aproximadamente 6 semanas, tem que contar certinho se vai ser 6. Posso mudar de ideia? Posso, mas não me espere cair 1% ou algo acima de meio em agosto, se eu cair. Resumidamente é isso. É que estão olhando para o outro aqui, então deixa eu falar resumidamente. Deixa eu botar um ponto final nessa primeira parte. Resumidamente é isso. E aí tem várias questões que dá para desdobrar aí nessa sua fala, né? Acho que a primeira delas é quando se fala que enquanto tiver lá fora subindo os juros aqui vai ser difícil, né, ter qualquer tipo de movimentação. O Paulo já falou que não vê corte de juros em breve, então... E reiterou hoje, né? Ontem ele falou, mas dá para dar mais 2 altas. Aí hoje falou, não vejo corte em breve. Ou seja, já abriu espaço para até ano que vem, de repente, não ter nem perspectiva de corte. E aí pressiona o Banco Central brasileiro também, né? A única coisa que eu tenho uma pequena esperança nesse discurso é uma mistura do leilão de hoje, que a gente vai falar daqui a algum tempo, em breve, com... aquele papo, já chegou no teto. Já chegou no teto e mostra a melhoria, a curva longa começa a ceder. Então aquela cultura americana de título de 10 e 20 anos vai ficar com a taxa de 10 anos bem menor do que a spot, que é a taxa à vista do Fed. Então isso pode ser, a minha esperança é isso, que não afaste fluxo para o Brasil. Que na hora que eu vou ver, a spot está alta, mas eu já aplico a spot alta por 4 meses. Porque daqui a 4, 5 meses, 6 meses eu já estou vendo queda. Então, se eu quiser aplicar nos Estados Unidos para 1, 2 anos, eu vou ganhar 3 e pouco. Então, a minha esperança é essa. Que ele suba os juros e não fique esse juros 3 anos lá em cima. Ou dê a entender que em 1 ano, no máximo, ele começa a queda. Aí você vai ver juros de 5, 10 anos para os Estados Unidos numa taxa, às vezes, 2% menor do que a vista. A vista trabalhando em 5,20 é de 10 anos trabalhando em 3,5. Aí o fluxo vem para o Brasil. Porque o custo de oportunidade é muito curto para não valer a pena correr o risco de terceiro mundo. O que quer dizer isso? Eu ganho 5,25 6 meses. Daqui a 6 meses a taxa caída eu já não tenho mais prêmio. E no Brasil você ainda tem prêmio devido a ser Brasil, né? Então a minha esperança é essa. Que ele, quando chegar no topo, ele em pouco tempo já consiga dar mensagem de queda.
Porque ele não vai dar mensagem de queda quando estiver no topo, né? Não faz sentido. Mas algumas reuniões depois ele já fala, olha, estamos começando a ver dados melhores de PCL, CPI, dos PMI, está mostrando que a economia está controlada, a inflação já está convergindo, aquele gráfico de pontos, aí a vista não cai, mas a curva futura começa a ceder. Essa curva futura começa a ceder, eu vou atrás de Brasil ganhar 11%, né? Então essa é a minha esperança. Saravalli. Você acha, fazendo uma pergunta aqui, você acha que... O legado do programa é que um entrevista o outro aqui, maluco. Não, porque a gente pode colocar ao longo dos próximos 45 dias, colocar os pontos, né? E ao longo do tempo a gente vai marcando, falar, ó, esse aqui passou. Esse aqui foi positivo ou negativo? Então aumenta a chance de agosto ou setembro, né? E a gente vai marcando. Eu fiz até no Excel e botei no Twitter o calendário. Então a gente pega aquele calendário e marca. Só botar a RTI ali que eu não botei. E lá de fora também, se quiser fazer. Colocando de Brasil, porque a minha pergunta é... posso entender, ou seria muito radical, Cabral, assim, falar que porque ele colocou vários pontos, né? Um dos pontos que ele joga no comunicado é em relação a ainda a desancoragem da expectativa de inflação. Isso são os focos. E aí será que ele pode jogar a culpa para assim, depende do que a gente se reunir lá no CMN semana que vem? Porque ele está meio que jogando para o CMN, falando assim, vocês que não tivessem... Se o CMN vier com papo de não falar na hora nenhuma em taxa, nenhuma invenção da roda em taxa, e só falar em calendário móvel, que eu ainda acho meio loucura isso para o Brasil, o mercado gosta. Aí a gente já marca... Aí é um tique a favor da queda. Puxa para agosto. Isso. É isso Vamos fazer. Essa semana a gente vai fazer da ata, que é quando aquele comunicado gigantão. No mesmo dia sai IPCA 15, terça-feira. Quarta-feira eu acho que é RTI, que eu estava lendo hoje. E que é a primeira coletiva, primeira aparição pública do Roberto Campos, que ele está indo hoje ou amanhã para Basileia, para a reunião dos bancos centrais. Aí fica na Suíça até segunda ou terça. Traz um chocolate aí pra gente, maluco. Você passa direto acima de 500. A gente se fala, vou te mandar um WhatsApp. Então, ata. A semana que vem a gente vai ter 4 tiques. Então, voltando à ata, IPCA 15. Eu tenho quase certeza que a RTI eu li quarta. Podem me corrigir à vontade. E quinta-feira, CMN no final do dia. Costuma ser, não sei que hora está marcado isso. Geralmente é 4, 5 horas da tarde, CMN. Então, 4 coisas para já ticar. É isso aí. E o Focus na segunda. E o Focus na segunda. 5 coisas já para ticar. Tem pouco assunto só para repercutir. Não tem quase nada, tá bem tranquilo. Eu acho que uma provocação que eu tenho visto, inclusive em várias pessoas comentando, o Saravalli e Cabral, é que o Banco Central parece que está muito apegado à desancoragem das expectativas e ele coloca as expectativas do mercado financeiro. Leva muito em consideração o que tem sido divulgado no Boletim Focus, né? Mas o mercado financeiro parece que não está acertando muitas coisas, né? E basta a gente ver o Focus do ano passado, como que começou a percepção, como que terminou, e como que começou a percepção nesse ano e como está agora. Então, muita gente tem falado, será que o Banco Central deveria se apegar a essas projeções do Focus, né, num horizonte relevante mais expandido, como ele tem se apegado, sendo que o mercado não está acertando tanto, né? Porque poderia desvirtuar um pouco essa percepção do Banco Central em relação aos indicadores, né? E isso eu vi algumas pessoas falando, divulgando inclusive alguns relatórios e divulgando nas redes sociais. Será que isso pode ser levado em consideração, Marcos Saravalli? Eu particularmente nunca fiz parte e não entendo como é que ele escolhe o Boletim Focus, mas se eu estivesse no lugar dele, eu escolhi ali tem um ranking, né, do Boletim Focus, ia pegar quem que são os caras que mais acertam aqui, né? Sempre tem o ranking ali do top 5. Escolhe o top 5, esse cara está acertando aqui a inflação já tem 5 anos, é o mesmo economista, pega os 5 primeiros ali, então provavelmente, não sei se é o nosso Boletim Focus que a gente divulga aqui, talvez seja o Boletim Focus ali olhando para o núcleo, né, para quem mais acerta,
Porque se a gente olhar, ele tem uma dispersão também muito grande, como a gente acabou de ver aqui, né? Mas provavelmente a decisão ou o peso seja muito grande ali no top 5, né? De quem está acertando muito. Mas aí gera um ciúminho, né? Você pega aquele que acerta, ele como referência, você dá... Não tá dando chance dá pancada no outro que tá errando, né? Tá. Aí já viu, né? Porque pode ser em algum momento inverter, né? E aí, Cabral, o que você... Deixa eu só matar uma curiosidade rápida aqui. Mate a curiosidade. Putz, pareceu Focus concursos. Vê se o... Eu quero ver o discurso, o que ele usa. Só pode falar esses nomes aí se pagar break, viu, Cabral? Não pode ficar falando essas coisas, não. 5.1, então ele usou de todo mundo. E 4, ele usa o geral. Ele usa o geral aberto. Aí e é interessante que é meio retroalimentado. O Focus tem uma expectativa e fala. Aí o Banco Central tem a expectativa do Focus que está na expectativa do Banco Central. E aí fica essa loucura toda. Mais um segredo que a gente não sabe. Mas é um detalhe, assim, ele tem que partir de algo, né? Sim, mas... na desancoragem da expectativa, ele desancorou a expectativa do mercado, que estava querendo que ele sinalizasse a queda do juro em agosto. Ele fala tanto de desancorar a expectativa. Mas ele não obrigatoriamente de inflação, né? Porque como é que ele vai usar a inflação para frente? A dele? O Fed não usa o gráfico de pontos dele lá? É dele. Mas o Fed rola uma coisa que é um sonho. O Fed são 8 diretores independentes, aqui não são. Aqui é todo mundo vinculado. Então, o Fed para mim é um sonho dourado como um banco central, não como condução, que eu estou dizendo obrigatoriamente, mas como estrutura. É um banco central único, mas cada um... Tanto é que você vê pesquisa de não sei o que é tal BC. Pesquisa de não sei o que é tal BC. Esse é o sonho dourado nosso aqui. Fed de vários estados diferentes. Mas aqui eles são independentes, né? Foi aprovado lá a independência do Banco Central. Não, mas não dos diretores, né? Lá tem bancos centrais regionais. Lá você tem, todos os bancos centrais são regionais, né? Com exceção do Powell e do cara de regulamento, eu acho. Mas são 2 ou 3 que não são estaduais. Eles são federais porque olha para o país como um todo. Afinal, é o Federal Reserve, né? Eles são federais. Então, primeira coisa, vamos acompanhar segunda-feira. Segunda-feira começa a agenda, então, né? E aí é o seguinte, se desancorou pelo Focus, o que será que o Focus vai imaginar? Quero ver quem mandou a pesquisa nessa semana, né? O que vai falar? Será que vai mudar a expectativa? Vai mandar antes ou pós-Copom, né? Tem muitas coisas. E, gente, a gente vai, claro, continuar falando aqui de mercado, vai continuar falando do Comitê de Política Monetária e vai continuar falando também sobre essas repercussões, porque daqui a pouco eu quero saber a opinião de vocês a respeito do que Lula disse, do que Haddad disse, do que Gleisi Hoffmann disse e de, claro, até a CNI entrou nessa de críticas ao presidente do Banco Central. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua esse nosso papo falando da decisão do Comitê de Política Monetária, do Banco Central e também de todo o impacto que a gente está vendo no mercado financeiro com queda de 1,75 neste momento. O intervalo é rapidinho, você continua com a gente. Eu volto já já. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
COI. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. BMC News, informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação do nosso BMC Market ao vivo, 3 horas e 8 minutos, repercutindo decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central e, claro, seus impactos no mercado. E eu já quero passar aqui para o Marcos Saravalli e para o Alexandre Cabral esse questionamento, porque a gente viu algumas empresas de setores sensíveis à taxa de juros tendo um bom desempenho, inclusive nas últimas semanas, com toda essa expectativa do início do corte de juros. Inclusive, não só pelo corte de juros, mas pelo fechamento das curvas de juros também, o que acaba beneficiando essas empresas. A frustração da expectativa ontem, como a gente está debatendo aqui, fechou a porta para agosto, não fechou a porta para agosto? O que a gente sabe é que, olhando para o mercado agora, a gente vê construção civil, varejo e algumas outras empresas que também têm uma sensibilidade ao juro caindo mais do que as outras, num dia de mercado bastante a risco, né? Num dia de aversão ao risco. O comunicado e essa postura do Banco Central, Saravalli, talvez tenha sido suficiente para os investidores perceberem que, de repente, o ânimo anterior acabou sendo um pouco exagerado, e aí dá aquela corrigida básica e fala, olha, vamos tirar o pé, vende um pouquinho para esperar as cenas dos próximos capítulos. O pessoal, não quero ver os comentários agora dessa frase aí no chat, mas para quem tá... uma frase? Não, para quem está operando equity, eu acho que a gente até viu aqui, esse tipo de decisão de comunicado, ele afeta muito mais quem está operando bilhões de reais lá na tesouraria de um bancão. Para quem está operando equity, imagina assim, o Banco Central falou, vamos ter cortes, vamos. Ele falou, vamos agora, uma hora a gente vai ter. Né? Algum momento. Talvez não seja no curtíssimo prazo, mas uma hora vai ter. E segundo, o que ele está falando, a gente vai começar pequeno. Né? Ninguém está falando que vai começar em agosto derrubando 100 basis points. Então, lógico que pode desanimar um pouco hoje nessa repercussão negativa, mas imagina assim, você está olhando para longo prazo. Né? O importante é quanto que vai fechar esse ano. O mercado alterou muito na margem. Então, o cenário continua um cenário de afrouxamento, de estímulo, né, monetário, de liquidez ao longo dos próximos meses, né, que seja em agosto, seja em setembro, e ninguém está falando que a queda vai ser muito expressiva agora no curto prazo, mas até a gente viu aqui a opinião do Merrill Lynch. Vamos ter provavelmente uma chance muito grande de termos cerca de 10%. É muito alto, mas se a gente conviver com 14%, por muito tempo, esse que é o desânimo. Então, se você está operando equity, olhando para o valuation, para o longo prazo, e está vendo dias como hoje, pelo contrário, você tem que agradecer e falar, está na hora de eu começar a comprar mais, ou rever minha tese, tem alguns papéis caindo 5%, 6% hoje, pode ser um bom ponto de entrada se você não entrou, quiser comprar melhor, comprar preço médio melhor. Então, esse dia você deveria agradecer. São dias super normais, não afetam, de certa forma, o valuation de uma companhia. A empresa não vai vender mais ou menos de uma forma tão radical assim, né, olhando para o fluxo de caixa, se a decisão de juros for em agosto ou se for em setembro, né, 45 dias antes ou depois. Então, pode mudar a valuation muito na margem, né, percepção de risco, ali a taxa de desconto.
Então, o investidor de equity, de ações, de buy and hold, de longo prazo, precisa, na verdade, acho que agradecer dias como hoje e falar, pô, ainda bem que tem um fôlego para entrar. Não muda a percepção de risco, não vai, né, a gente falar, pô, então quer dizer que aquela visão, acho que da ativa ali do Héctor um pouco mais radical, não, esse ano está descartado juros ou não temos argumentos para isso. Que acho que até o Felipe me provocou aqui, né, Felipe, no primeiro bloco. Não, eu concordo com a opinião do ministro. Acho que pelo menos deveríamos ter uma sinalização mais clara. Pô, mas e aí, quando vamos começar? Né? Vamos sinalizar? E ficou muito aberto esse comunicado. Então, concordo com a opinião do Haddad nesse sentido. Né? Acho que essa comunicação, né, temos espaço, temos condições? Sim, acredito que sim. Né? A gente vai ter uma condição perfeita, né, todos os indicadores, né, no ótimo? Não. Temos preocupações, balanço de risco ainda tem algumas percepções de risco. Sim, a Europa está subindo juros ainda. Né? A gente está falando aqui de começar a cair. Então, acho que é essa discussão para o investidor de ações que precisa ter. Né? Mudou, mas muito pouco. Né? Não muda radical, não vai ser isso que vai fazer você decidir investir em ações ou não. Pelo contrário, acho que deixou claro que o próximo passo é queda. Isso é muito bom para você que vai investir em ações. Isso que está no comunicado. Assim, antes eu tinha 3 cenários, né? Então eu poderia baixar, né, manter ou até aumentar. Agora a gente só tem 2 possibilidades: manter ou reduzir. Vai chegar lá daqui em julho ou agosto, a gente vai ter um cenário só, não é queda ou queda. Né? Então o investidor tem que se antecipar esse movimento. Lógico que piorou um pouquinho na margem, mas não muda nada de forma radical o cenário para a equity por conta desse comunicado um pouco mais duro que estão na forma como estão utilizando. Né? Mas eu gostaria realmente de ver de um tom um pouco mais otimista em relação ao início da queda. Né? Só um detalhe, a Magazine Luiza do final de abril para cá subiu 14%. Se eu considerar do dia 16 de maio para cá é agora, tá? Ela tá com 6 e eu tinha visto 6,30 aproximadamente de alta. Pô, é uma alta boa, tá realizando hoje? Sim, tá realizando. Mas se você pegou um mês atrás, você ainda tá feliz com ela. Então, é um papel que hoje eu tô meio pé atrás. Eu tô doido para fazer uma operação que é você compra o ativo, compra uma put, então se o mercado cair, você está garantido a preço zero e vende uma call com barreira lá fora com upside alta. Estava até conversando com o Davi ontem na semana passada sobre isso. Entendeu? Compra o ativo. Qual o meu preço mínimo ano que vem, o valor atual? Então, se a ação despencar, eu estou no 0 a 0. Se a ação disparar até 70%, eu pego essa alta inteira. Acima de 70%, eu tenho um pedal garantido. É um COI feito na mão, entendeu? Pensando, para aquele dinheiro da cachaça. Porque eu não sou muito fã de Magalu, não, mas... ela nem cai de cachaça, muito... né, Cabral? Não, nenhum dos dois. Mas ela cai muito em gosto público. Operação. Ela gasta muito em gosto público, ela é que nem a Vale, é sempre modinha, entendeu? No caso do Cabral, como iria para cachaça, ele não toma, vai para Magalu. Vai para Magalu. Então, melhor Então, eu tô pensando aqui. investimento. Porque Magalu é que nem Vale, sempre tem algum relatório falando dela. E falando bem. Não, Magalu nem sempre. Depende do dia, né? É sazonal o Saravale. Os caras estão queimando todo o caixa, mano. Mas Quero saber até onde ela vai ter caixa. E a minha preocupação, eu falei aqui ontem, Felipe, para quem está investindo em ações, a gente precisa entender muito, eu estou conversando muito com as empresas agora nesse momento para medir, começar a tentar fazer conta do que vai ser esse segundo trimestre. Pessoal, segundo trimestre, quando a gente fala de despesa financeira, uma coisa é o custo de capital, que você joga lá no seu valuation, você põe 15, ou você põe 14, põe 13, você põe 12, é uma conta simples para trazer a valor presente. Outra coisa é a despesa financeira. Pessoal, despesa financeira não vai cair nesse segundo trimestre, não tem motivo. Né? Nenhuma empresa teve redução do seu custo de capital. Só se teve alguma mudança, enfim, uma amortização. O que particular. teve é residual de alguma rolagem de debênture, não faz tanto preço. As empresas continuam com a mesma dívida e com o mesmo custo, exatamente, não tem impacto. Então, se você pega a despesa financeira, a sua empresa que você está investindo entregou a despesa financeira gigante no primeiro TRI, vai ser praticamente igual ao do segundo TRI, no segundo TRI.
Então, se isso fez a sua ação cair muito no primeiro trimestre, tem uma chance muito grande de destravar uma realização de lucros forte e falar, caramba, esqueci que essa empresa estava alavancada. Então, pessoal, muito cuidado do que é a curva de juros, o mercado precificando, o custo de capital mais baixo lá na frente. Outra coisa é o efeito na despesa financeira. Ainda não temos queda de Selic. Então, lembrando, a empresa lá está CDI mais 2, CDI mais 3, CDI mais 4. É isso que vai passar e o CDI ainda é 3,65. Né? Que chegue a 12, mas ainda é alto, né? Mais 4, mais 3, vai dar 14. Tem muita empresa que 15, vai ter prejuízo, lucro muito baixo ainda, porque por conta de despesa financeira. Ainda, pessoal, não caiu ainda a despesa financeira. Não vai ser nesse segundo trimestre. Então, muito cuidado. A recíproca é verdadeira. Quando começar a cair, só pelo efeito de despesas financeiras menores, a gente vai ver várias empresas com lucro crescendo 50%, 100%, 200%. Vamos ver. Porque às vezes o lucro era marginal ali, um lucro, né, que a gente diz virtualmente zero. Imagina, um lucro sai de 1 para 2, continua muito baixo, mas o lucro dobrou. Então a gente vai ver várias empresas, mas quando a gente vai ver isso? Lá no terceiro, resultado do quarto trimestre, que é só em 2024. Então não vai acontecer agora no segundo trimestre e é nessas empresas alavancadas. Então essa é a minha preocupação. Aí sim, vai ter muita empresa entregando realização de lucro, vocês vão falar, pô, mas o que está acontecendo? Esse papel entregou um belíssimo resultado operacional, mas o lucro baixo. A despesa financeira ainda está muito alta das empresas, tem muita empresa alavancada. Até como a gente viu aqui, falamos ontem, né, da Vamos, essas empresas naturalmente são alavancadas pelo próprio business delas. Né? Então, até pelo motivo de desalavancar ali em relação à geração de caixa operacional, elas estão tendo que fazer esses aumentos de capital. Então, esse recado que eu queria deixar para daqui a pouquinho, né, daqui a alguns dias, a gente já vai começar a falar sobre balanços do segundo trimestre. Sim. Né? Já chega a temporada do segundo trimestre. Chega e vai ser... E o que o mercado vai comprar? Qual que vai ser a discussão? Se a gente compra essa fotografia ou se o mercado vai começar a comprar o filme. Né? E o filme, em termos de lucratividade, é muito bom. A fotografia não será boa, né? Por conta dessa Selic ainda passando nessa despesa. Né? E é interessante, Saravalli, que quando a gente fala dessas empresas, né, e aí começa uma série de análises e quando o cenário doméstico está meio travancado ainda, com alguns problemas, o pessoal fala, não, vamos para exportadoras ou alguma empresa que está mais exposta ao cenário internacional, também não estão tendo vida fácil, né? Com o dólar caindo, as exportadoras acabam tendo algum tipo de problema. E cenário internacional também não está muito fácil. Então, você fica meio sem direção, né? Sem rumo. A exportadora vai ser só acho que uma notícia boa, mas vai sair nas capas dos jornais, mas para exportação, para as exportadoras vai ser uma notícia boa, que é a linha final. Então o que acontece? As empresas usualmente elas têm dívida em dólar. Então caindo, né, o dólar, o real se valorizando, parece que, e quando a gente traduz isso para reais, é como se a dívida estivesse diminuindo. Que na verdade não é, mas tem esse efeito cambial aí na dívida. Então a gente vai ver, por exemplo, uma Suzano, outras empresas muito exportadoras, o operacional ok, ou até talvez decepcionando um pouquinho na margem por conta do efeito cambial, né? Menor geração de caixa operacional, mas com lucro talvez crescendo ou até revertendo prejuízo para lucro, dependendo de alguns casos. Então muito cuidado com essa leitura do efeito cambial na operação e do efeito cambial no endividamento, na hora que a gente converter essa dívida em dólar. Então, é muito difícil porque você acaba descasando muito o balanço. Mas se você tiver uma empresa hoje, isso seria perfeito, né? Mas, de novo, é muito risco. Agora jogou a favor. Se tiver uma empresa que receita custos em reais, mas que tem alguma dívida em dólar, bom, isso vai dar uma acelerada no lucro. Mas também é muito risco ter esse descasamento de uma empresa que só está no Brasil. Isso já deu muita caca no passado. Não posso dizer aqui publicamente, uma delas era a BR Malls. Lá atrás ela tinha um bonde perpétuo, uma dívida em dólar gigante, que foi muito bom num período de valorização do real. Quando desvalorizou, estragou a empresa. Estragou a empresa. E não conseguia mais recomprar esse bonde. Então, dá para fazer? Dá, mas quando estraga a empresa de uma vez só. Então, porque você não tem nenhuma possibilidade de receita em dólar, né? Não tem. BR Mall é uma empresa de shopping aqui no Brasil. Né? Só um dado curioso, nesse momento, o mercado aposta em queda de 0,25 em agosto. Em agosto? Porque se você botar 25 em agosto, 25 em setembro,
meio em novembro e 1,25 em dezembro fez exatamente igual daí. 11,50 final do ano. Dia 12 de junho, por exemplo, estava 11,50. Ontem estava 12. Ontem estava 11,50, anteontem era 12. Então, subiu, caiu, não sai do lugar. Podemos arrumar confusão aqui, não? Claro. Dentro daqueles que nós apresentamos, Merrill Lynch, 11,50 e na outra ponta, Ativa, 2024. Merrill Lynch está igual a curva nesse momento, acertando, vamos dizer assim. Acertou a curva. Mas é como o pessoal estava falando, né? Se você quiser encontrar os motivos dentro do comunicado, você encontra os motivos. Para todos os lados, né? Para todos os lados. Para segurar até o final do ano. Ou para começar a cair em agosto. Para só em setembro. A famosa interpretação está livre total. Você consegue encontrar um motivo. Você pinça aquela frase e você fala, olha lá, o Copom falou exatamente aquilo. Aí eu acho que talvez vá no segredo, como você falou, quem que determina quem. De repente as pessoas que estão lá na redação, né, do comunicado falam assim, tem alguém achando que cai só ano que vem? Tem. Esse. Então eu vou escrever uma frase aqui para dar uma sinalização que pode cair só em 2024. Essa frase aqui. Tem alguém achando que vai cair em agosto? Tem. Quantos? Esses 30%. Então eu vou escrever aqui uma frase abrindo oportunidade. Tem mais alguém que acha que não cai esse ano? Não, ninguém. Então arranca essa frase de que não vai cair esse ano. Né? Ou não subir esse ano. Talvez como a gente diz no Excel, né, vira uma referência circular, né? Você não sabe quem está puxando quem, né? Você fica, né, Cabral, você fica tentando corrigir a fórmula e ela fica lá. Caramba. E quando a fórmula é grande, aí começa a travar o Excel. Você quer mexer, ele fica com uma seta assim trabalhando, não para a seta. Porque essa diz que é dessa, essa diz que é dessa, essa diz que é dessa, essa diz que é dessa. E aí você tem que meter um hash que para de pensar, Excel. Parou. Então tá, deixa eu achar meu erro. Começa de novo. Ô Saravalli, nesse sentido, as small caps podem ser mais penalizadas? Podem continuar sendo mais penalizadas? Porque a gente viu pernadas e pernadas de altas em small caps nesse cenário de expectativa, né? Agora que o Banco Central pôs a bola no chão, falou, deixa comigo que o jogo é meu aqui, small caps podem sentir um pouco mais, né, e realizar um pouco mais também, em detrimento das demais companhias, como as grandes empresas e blue chips e tudo mais? Eu acho que nos dois sentidos, né? Nos dois sentidos, tanto na operação como em bolsa. Né? Vamos pegar um cenário aqui negativo. Eu até fui visitar hoje pela manhã um banco, né? Um banco médio, que para a bolsa é uma small cap. Mas vamos pegar aqui um cenário radical, um cenário de crise de liquidez, né? Pandemia, você pega lá o Itaúzão, Bradesco, enfim. Quanto que eles faziam a sua captação? Né? Não importa, o Bradesco e o Itaúzão, você vai ter o mesmo custo de capital forever. Né? Agora você pega um banco ali médio, não, para emprestar para esse banco aí eu preciso de CDI mais 5, CDI mais 6, assim como a gente viu aqui em empresas, né? Então, do lado operacional, você pega um cenário de bear market, né, de crise econômica, o operacional acaba subindo muito mais. Então, o custo de capital de uma mid small cap acaba sofrendo. E, consequentemente, sofre em bolsa. Né? Você fala para um investidor, fala assim, mas que ação que eu vou ter na minha carteira? Uma empresa que está captando a CDI mais 1 ou quem que está captando CDI mais 5? Isso aí é custo de capital, isso aí é menos lucro no bolso do investidor. Agora, recíproco é verdadeiro também, e é uma questão, por vários motivos, mas acho que é uma questão matemática, que eu sempre falo. Uma ação que caiu 90%, né, ela sobe 100% em um mês. A gente tem várias ações aqui subindo 100%. E não está nem na metade. Várias. Não é uma, duas, são tem várias. Muitas. Né? E não é uma questão de a empresa melhorou, a empresa... Não, é simplesmente reduzir o custo de capital, reduzir a percepção de risco. E não está nem na metade do que já foi. Né? E vai chegar na metade? Provavelmente não. Mas sobe mais 100% e está longe da metade ainda. Né? Então isso a gente provavelmente, como dias como hoje, vai ver as empresas mid small cap sofrendo. Isso é normal. Mas acho que o ciclo ainda é favorável para a tomada de risco, para reduzir essa percepção de risco.
Eu não acho que 11,5 esteja na conta dos investidores de ações, né? Então, se formos realmente para 11,5 no final desse ano, acho que tem mais upside para o nosso Ibovespa. Se formos para baixo de 10% em 2024, temos mais upside. Então, o cenário ainda que favorece essa tomada de risco, né? E lembrando que o investidor, há muito tempo no Brasil, está distante de bolsa, ficou distante de bolsa, né? Desde ali de final de 21, começo de 22, o ano inteiro de 2022, vem reduzindo a sua posição em ações. Então, aquele momento de falar, Marco, eu preciso recuperar os últimos 2 anos, os últimos 3 anos. Né? Chegou esse momento de ninguém vai colocar 100% do patrimônio, 100% do capital em risco. Né? Nós, uma fundação, mas a fundação vai sair de 2%, 3%, vai começar a encontrar dificuldade em bater sua meta atuarial, encontrar seus desafios. Como é que eu vou? Eu vou um pouquinho para private equity, um pouquinho aqui para a bolsa, vou um pouquinho aqui para outros projetos, né, de crédito, enfim. Então, isso é natural também e a própria demanda tende a fazer essa valorização. Então, esse cenário é de curto prazo, né? Próximos 18 meses, ainda acho que é um cenário favorável, simplesmente por uma conta matemática das mid small caps. Mas, de novo, elas têm naturalmente, por vários motivos, mais risco. Mas a gente precisa lembrar que o risco não é só liquidez em bolsa, não é só oscilação da bolsa. É um risco operacional. As empresas têm mais dificuldade para obter crédito, têm custo de capital mais alto, né? Vários motivos, elas são menores, né? São empresas menores e têm seus riscos naturalmente maiores. Né? Como eu queria operar a opção de small? Índice? Na opção do ETF. Para poder montar a operação para frente, para tentar pegar a queda de juros. Não tem. Há um tempão, deve ter um mês que eu estou procurando toda opção semana. Mesmo. Não acho. Tem um cara que eu conversei, gestor da 20 Partners, isso tem uns 2 meses atrás. Ele virou a mão, isso é o gestor de long short. Ele fez um long short de small contra BOVA. Mas aí ele faz do ETF contra o ETF. Mas isso numa visão de multimercado, né? Numa visão de bolsa. Numa visão de multimercado. Ganhou, acertou muito. E curioso que para ele operar esse small, ele deve ter ligado para o administrador. Ou para o gestor. Porque 9 negócios hoje. A gente não consegue nem fazer... Ele liga direto pro cara, faz uma emissão para ele e ele compra. Não consegue nem fazer pessoa física, nem às vezes nem BOVA você encontra. Não, a opção de BOVA? Para alugar a BOVA, por exemplo. Não sei. Porque ele fez venda de BOVA, né? Ele alugou e shorteou BOVA ou ele comprou put. Tem que saber como é que ele montou o seu short. Fez venda da alugando. Porque put de BOVA tem liquidez. A opção de BOVA tem uma liquidez boa. Petro, Vale, BOVA. E esse cara era um cara não de bolsa, mas um cara de macro. E justamente esse recado que a gente está falando. Assim, o macro, quando é um bear market, ele penaliza muito as mid smalls. Quando a gente tem um cenário favorável, elas tendem a compensar, mais do que compensar, o ciclo de baixa. Né? E ele fala assim, esse ciclo de baixa agora está chegando ao fim. Ele montou a posição, até a gente gravou um podcast com ele, mas foram alguns poucos gestores que eu vi montando essa posição, tomando um pouco mais de risco. Né? Não necessariamente um risco de bolsa, é um risco relativo, né? Mostrando que a expectativa de que essas ações menores poderiam ser beneficiadas. E eu acredito que esse cenário ainda perdura pelos próximos 18 meses. Né? Ou seja, no relativo, tende a compensar esse risco adicional que você está tomando. É isso aí, senhores. Ô Cabral, rapidinho, antes da gente ir para o intervalo, queria só falar um pouquinho a respeito do investidor estrangeiro, que saiu o número de terça-feira, saída de 90 milhões de reais. Perto da entrada que a gente viu nesse mês de junho, não é nada, e a bolsa ainda caiu 0,2% mais ou menos. Significa muita coisa. Saravale mandando dinheiro lá para fora. Saravale mandando dinheiro lá para fora. 90 milhões só? Não, acho que não. Na próxima viagem. Porque se você for ver, e olha que uma coisa curiosa, há muito tempo eu não vejo uma escada sem falha. Você vai falar como? Entrou um BI 800, entrou um BI 639, entrou um BI 618, entrou 767, entrou 410, entrou 357, saiu 24 e saiu 91. É exatamente uma sequência de cada vez entrando menos.
O maior foi 1.825, agora é uma saída de 91. Vamos ver ontem, que foi aquela alta boa da Petro, né? Foi. Então, se gringo veio ao Brasil para comprar Petro ou não, ou se ele fez uma troca interna para comprar Petro, ele vendeu J. Aí é soma zero no site da Bolsa, né? Porque ele só trocou o ativo. Então, vamos ver essa saída. Então, nada demais, saída de 91 milhões. Ele entrou com dinheiro muito bom em pouco tempo. Ele entrou com 5 bi em 6 pregões. Se eu estender isso para 8 pregões, ele entrou com 7 bi 200. Se eu estender para 8 pregões. Então, o famoso dá uma respirada, né? Para eles não é nada e para a gente é coisa pra caramba. Para eles é uma gota aí. Acho que ele está respirando. Um foi feriado, segunda-feira. Terceira ele está vendo qual é. Amanhã é um dia importante. Aquela compra de Petro, se ele entrou no game ou não. Boa. E só para o pessoal não achar que o Cabral tá dando call aqui de vender J, né? Tem um monte de empresa, só um exemplo, tem um né? monte de empresa que começa com J, o pessoal já vai... Vendeu K e comprou Petro, vendeu W K e comprou K Petro. tem uma, hein? Kepler, E W. W, não tô lembrando. de White empresa com W. Martins. Tem- Você operou muito White Martins antes de fechar a capital. Mas aí acho que não tem mais, né? Não, W tem. é só o... VEG, Tem a VEG, né? VEG, E A tem mais VEG. uma ainda. Wits, Winx, Wish, Wish. Não, Tem uma o sim. Wiz, é o Wiz. Wiz, Win. O Wiz Code. Tem a Wiz e tem a Wilson Sons. Wilson Sons. Pô, tem Que pra mim vários. o hein? Wilson Sons eternamente eu vou lembrar de uma loja em Santos que põe rádio pra carro. Eternamente. Wilson Toda Sons. vez que eu escuto o Wilson Sons, eu falo, cara, uma rádio de carro. Ah, não é isso. Mas é o quiz da Bolsa. Legal essa chamada oral. Dá uma letra e entenda as empresas. Gente, eu preciso Pô, ir maneiro para um isso. rápido intervalo. Na volta a gente continua debatendo aqui os principais destaques do mercado financeiro. Você continua com a gente, o intervalo é rapidinho e a gente volta já já. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro, em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. Perguntaram para mim ontem qual o percentual do meu patrimônio eu coloco em renda variável. Eu coloco 20%, eu não passo disso e eu não preciso mais do que isso.
Porque esses 20%, com a minha estratégia de opção, eu não preciso me expor mais em renda variável se eu consigo gerar renda todo mês, crescer o meu patrimônio, jogando muito simples, operando daqui, ó, no meu celular. Ganhar dinheiro não significa operar muito, significa operar certo. BMC News, informação que gera valor. Gostei. É isso aí, estamos de volta aqui no BMC Market dessa quinta-feira, 3 horas e 37 minutos. Vou chamar a dupla aqui para falar que o papo estava bom no intervalo, justamente porque, agora vocês já sabem, obviamente, mas qual que é a única letra do alfabeto que não tem que eu não representantes? Eu não achei, foi X. Bom, pelo menos aqui na Bolsa Brasileira. Lá fora tem, né? Que a Nelógica, ela libera uma planilha X. que ela põe as 260 ações mais negociadas. E nessas 260 ações mais negociadas, para você ter ideia, teve ação que negociou hoje de 30 mil reais. Mas das 260 ações mais negociadas, não aparece só a letra X. Não quer dizer que não tenha, né? E como você falou, né, Cabral? Tem a XP lá fora, tem o BDR, mas enfim. Aqui, listada na Bolsa Brasileira. Vai, fala de Saravai, fala qual que é o X da questão. A gente podia brincar ele e Alex André, botar ele e Alex André, encontro do alfabeto. Diz uma letra, um diz pro outro, uma letra K. Tá, uma empresa com K, me diz seu balanço, não sei o que, outro W. Assim, ia ser maneiro, maluco. Eu não sei, apareceu uma aqui, mas eu tô com medo. Então vamos começar. O Xinguará Indústria e Comércio. Mas é Xing 5L, nem sei o que é isso. Não, isso aí já... Xetlinta. Ô, Saravalli, já que você falou dessas coisas do alfabeto, vamos começar pelo ar. Tem Azevedo e Travassos, que é a companhia que... fechou um contrato agora bastante importante. Por ordem alfabética? Já comecei. A ZEV, fechou um contrato. Coincidentemente, é um assunto importante do dia, né? Que fechou um contrato com Petrobras, 40 e poucos milhões de reais. E parece que o pessoal gostou porque seria uma aproximação com Petrobras para, claro, futuros contratos e amadurecimento de relação e tudo mais. Como é que você vê esse contrato aí? O que você pode falar da Azev, que deu uma sofrida recentemente e hoje figura entre boas altas, né? Mais de 6% agora. 6% de alta. Fala aí, Saravalli. A companhia acabou de divulgar, a gente diz, entre ontem à noite e hoje pela manhã, antes do mercado, esse comunicado, né? Fechando mais um contrato. E como a gente fala, a companhia, publicamente, ela tem um pipeline, né? Ou seja, ela já mapeou e são processos que ela pode vir a vencer ou não. Então, são alguns bilhões de reais. Não quer dizer o mercado endereçável, né? O mercado endereçável é muito maior. Então, a área comercial está em negociação ou está estudando, pode participar. Então, naturalmente, esses contratos podem vir a público, podem ser assinados. Enfim, a gente não tem um cronograma, essas são informações do último release. Então, ela fala assim, eu estou conversando aqui com 7, 8, 9 bilhões de reais. Pode se tornar 9 bilhões de reais em novos pedidos? Pode. Como pode zero virar novos contratos, não necessariamente uma parcela disso. Mas ela fala, tem uma chance muito grande de uma parcela desses 9 bilhões aí se tornarem contratos ao longo, né, dos próximos anos. Então, essa é a analisação. Ao longo do tempo, né, ela já deu tivemos acompanhando aqui vários outros contratos, né, com concessões, infraestrutura. E agora a companhia também volta a se aproximar da própria Petrobras. A gente sabe também que a Petrobras tem um nível de excelência, de qualidade, de exigência, né, dos seus fornecedores, seus parceiros muito grande. Né? A gente está falando de muitos movimentos, a maioria das vezes offshore, né, envolve operações exclusivas, né, fixas, enfim, algo extremamente dedicado. E a companhia volta também a ser uma prestadora de serviço. Então, isso é muito bom no olhar da Petrobras. Fala assim, a Petrobras já validou a Azevedo. Lembrando, a Azevedo é uma micro cap, não chega a ser nenhuma small cap. Então, a gente deixa o alerta aqui pela liquidez das ações. Então, muito cuidado, porque como é uma ação também negociada, já foi negociada a 1,50, por volta agora de R$2, um pouco acima de R$2, as oscilações podem ser muito fortes para cima e para baixo e a liquidez
ainda é relativamente baixa desses ativos. Mas mostra que a Petrobras já validou, então imagina que provavelmente teve uma concorrência, tiveram outros players participando, acabaram sendo vencedores, e mostra que a companhia também está com uma qualidade, né, de entrega, de serviço, de operação, que acaba atendendo-se a Petrobras. Então, talvez no estado da arte a Petrobras seja um grande validador. Pô, você está preparado para a Petrobras, você está preparado para outros negócios, né, dentro do setor do petróleo. Né? Se você for bater na própria PetroRio, 3R, enfim, provavelmente a chance é muito grande, já que a Petrobras é a referência sempre na parte de exploração e produção, enfim, qualquer parte de infraestrutura. Tá? Então, essa notícia é muito boa, fora que é um contrato, né, de 50 milhões de reais, por volta, um pouco menos de 50 milhões de reais. Lembrando que a companhia tem um valor de mercado muito baixo. Né? De novo, não vai ser tudo isso que vai virar margem ou lucratividade, e isso vai ser reconhecido ao longo do tempo, mas mostra que parte também desse pipeline vai se tornando contratos de fato, e isso, ao longo da obra, do andamento das obras, vai se tornando faturamento da companhia. Então, provavelmente, a gente já vai ver, a partir desse segundo, terceiro trimestre, uma mudança, né, de patamar de crescimento de receita, e parte disso, desse pipeline, desses últimos contratos, vão se tornando faturamento. Então, é uma boa notícia, né? Entre aspas, dentro do esperado, dentro do que a companhia vem comunicando, mas chama atenção. E as ações, inclusive, vêm reagindo muito bem, mesmo dentro de uma queda, né, do Ibovespa hoje, vem reagindo bem, mostrando que pessoas físicas, investidores institucionais podem começar a olhar, voltar a olhar para esse papel, né, olhando principalmente para essa qualidade técnica e operacional validada por esse contrato com a Petrobras. Né? O que você comentou, Saravalli, às vezes a ação da empresa está num patamar tão baixo, né, que pouca coisa faz subir bastante. Né? Do meio de maio para cá, subiu mais de 70%. Né? Lembrando que a Azevedo e Travassos... A 4 é a mais líquida, a PN. É ela mesma. E aí... 5 milhões de volume hoje. O máximo que eu estou vendo aqui da companhia foi 2019, chegando a 18, na verdade, chegando a quase R$18. E está 2, é isso? E agora, em 2021, chegou a 7,80, por aí. Sim, agora está 2,11. Né? Então, é aquela que a gente acabou de falar no bloco anterior. Sim. A massa se voltar para subir mais 100% desse patamar, ainda está longe da máxima que esteve alguns anos atrás. A companhia que sofreu, está passando por um processo de turnaround grande, reconstrução, fez uma aquisição grande, está absorvendo essa aquisição. Resultados ainda não são satisfatórios ou aquém do que a gente esperava, ou distante ainda do que a gente queria que seja a velocidade de cruzeiro, mas esse tipo de contrato mostra, tem potencial de receita, tem potencial de qualidade de operação, né? E a gente sabe que mais cedo ou mais tarde a gente vai ver isso também transitando nos seus resultados. Né? Então, acho que é uma boa sinalização. Difícil precificar porque o contrato em si, a hora que a gente traz a valor presente, a gente não está falando talvez até valores menores do que esse percentual de alta. Né? Está falando aí talvez de 2%, 3%, 4% que impactaria o valor presente da ação. Né? Mas acho que é muito mais a qualidade da notícia, né? A qualidade da informação, fora o faturamento ou o fluxo de caixa em si desse contrato. Né? E não é o primeiro, né? Recentemente também teve outros contratos que foram firmados pela companhia. A companhia tem anunciado bons contratos. Aí vai fazendo o conjunto da obra ali, trazendo uma boa perspectiva para o acionista. E agora a questão é começar a transitar, né? A gente vê realmente resultados melhores aqui para frente. Né? Mas com certeza o trabalho está sendo bem executado e está sendo bem reconhecido pelos próprios clientes, né? Pelos próprios parceiros. E é muito importante essa validação, esse carimbo, no caso aqui desse contrato com a Petrobras. Né? Maravilha, Marcos Saravalli. Falamos aqui dessa... dado cultural. Cultural, vamos lá. Xinguará Indústria e Comércio Sociedade Anônima. Ela abate animal, exceto aves. Ela fica em Xinguará, no Pará. Eu não sei há quanto tempo ela está em recuperação judicial, por isso a ação está suspensa na Bolsa. Mas sim, temos com X, não está podendo negociar devido à recuperação judicial, Xinguará Indústria e Comércio. Por isso que eu digo, eu vou botar economática, eu vou colocar com dinheiro, eu vou botar nelógica, sequestra a cabeça desse homem que você não precisa de nada disso. Que é isso.
Vamos Você atrás. pega a cabeça dele assim, coloca e vai até Xinguará. Não vou mentir, nunca tinha ouvido falar. E o Marcos Nem Aravalho assim, eu acho já que fez não, acho que nunca. análise presencial. Já fui lá no Pará, Passei, Tirou foto passei e uma tem semana provas. na cidade, ó, rodovia Xinguará. PA 150, quilômetro 2, centro Xinguará, no Pará. Xinguará. É isso. Eu nunca ouvi falar, não vou mentir. Nunca, É só porque a gente falou de empresa com X, né? Aí vai essa embora. brincadeira toda foi porque Impressionante. começou o papo de empresa com letra. Ah, minha empresa com W, tem alguma, Y, eu fui ver. Faltou X, não. Não faltou X, tem Xinguará. Só não Todas pode as- negociar, então pode ir para a justiça, pode virar STF. Pode ser arbitragem. Porque ação que negocia é o que existe. Mas existe, não negocia, então ela não existe. Tem que estar na bolsa, mas às vezes não tem capital sendo negociado. tá. Só abre capital Então, para isso aí tem que abrir votação para ver o que no mínimo decidem. uma arbitragem. Tem que saber quem que tem a razão. Ô, Cabral, sem enrolar, né, que fica falando de Xinguará e tudo mais, mas a gente quer saber como é que funcionou. Como é que tá o que você Xinguará do leilão? Deu o spoiler do leilão do Tesouro Nacional, que talvez teve algum tipo de repercussão por conta dessa história de Banco Central ou zero? Zero. Por quê? Zero. Leilão de LTN. LTN é aquele título pré-fixado que quando você compra, você recebe toda a grana no final, a não ser que venda no mercado secundário no dia a dia. O July 16, ele saiu a 10,632. A menor taxa foi 10,626. Então, a segunda menor taxa desde que July 26 é emitido. Abril 25, essa foi um pouquinho maior, 10,90 semana passada, 10,98 hoje. Abril 24, a menor história no leilão, 12,52 e 9 bi. Então, quer dizer, o governo teve dificuldade zero para vender título público, muito, muito próximo das mínimas. Então, quer dizer que o mercado falou, ok, não cai 0,25 agora. Mas quando ele começar a cair, ele vai compensar essa não queda. Então, vamos continuar comprando fechamento de taxa pré. Vou mentir, não. Eu, na física, não tenho coragem. Porque eu acho que já caiu demais. Ah, mas por que banco faz? Que o banco assim, ele põe o DI futuro. O banco assim, ele põe uma opção de DI. O banco assim, põe o swap. Até você entender o que é DI futuro, você já quebrou. Então, eu hoje não teria coragem de entrar nesse nível de taxa, não. 10,63 para July 26. Queimou muito prêmio já? Começo do ano você dá 13,27, pô. Está 10. Olha só, deixa eu fazer uma conta rapidinha aqui. Cadê minha planilha de dia azul? Gringo tomou isso, né? Pode ter tomado, mas gringo vai mais na F. Que foi um leilão histórico. Histórico mesmo. Eu não vejo há muito tempo tanto volume como hoje. 760 dias úteis. Cadê a planilha do leilão? Perdi. Deixa eu botar aqui, ó. 760 dias úteis. Quem comprou no primeiro dia do ano, no primeiro leilão desse ano, pagou 649. Está vendendo hoje a 737. Isso vai me dar nada mais. Eita, por isso que eu não gosto de trabalhar sem mouse, mano. É sério, eu sou analfabeto do mouse. Sem ele eu não faço nada. Minha coordenação motora não existe. Ganhou nada mais, nada menos do que 32,56% ao ano. Quem aplicou no primeiro leilão do ano e manteve até agora. Aí você vai me falar, Cabral, isso é engenheiro de obra pronta. Então vamos jogar isso até o que eu tenho pronto aqui, que é o leilão de maio. Se eu fizer essa conta até o leilão de maio, quem aplicou vou botar primeiro leilão de cada mês. Primeiro leilão de janeiro está ganhando 33% ao ano. Primeiro leilão de fevereiro está ganhando 34% ao ano. Primeiro leilão de março está até hoje 43% ao ano. Primeiro leilão de abril está até hoje 37% ao ano. Primeiro leilão de maio está até hoje 36% ao ano.
Então, nem engenheiro de obra pronta para dizer que só foi bom no começo. O problema foi acreditar nessa queda. Eu fui um que não estava tão otimista para essa queda no comecinho, não. Depois que ela começou a se concretizar, até sim, mas no começo eu não acreditava em tanto esse fechamento. Então, por favor, não briguem com a gente, não levem para o lado político. Mas parte considerável disso era a aposta que o governo Lula ia ser um governo enlouquecido. Podemos dizer, você pode dizer que Lira segurou ele, você pode dizer que Haddad segurou, você pode dizer o que for. Mas o preço está demonstrando que até esse momento, 22 de junho de 2023, às 10:04, o que é discurso não é realidade. Ele pode falar para a base dele que, com o nome do cara da Venezuela, Maduro é gente boa, que vai estatizar todo mundo, que vai fechar o inferno. Mas o Congresso e o dia a dia da economia não está demonstrando, e isso está provado em taxa. Saiu de 13,27 para 10,63, povo. Isso é muita taxa. Aí você vai ver o leilão de gringo. Leilão de gringo. Leilão de gringo, ele tá com prazer enlouquecido de só fazer mínima. Então o leilão de agora é menor do que de semana passada. O de semana passada é menor do que de semana retrasada. O de semana retrasada é menor do que de quaquazada, porque eu não sei como é que é depois, antes de retrasada. Retrasado. 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 Talvez. É que nem aquele quando você manda e-mail que fica Resposta. Então, é isso. Então, para vocês terem ideia, esse leilão ali no começo do ano, ele estava a janeiro 33, que é 10 anos, ela estava saindo a 13,50. Hoje está saindo a 11,05. É que para calcular aqui eu vou gastar um tempinho. Eu posso tentar fazer isso para amanhã. Em breve. Mas é muita taxa. É muita. Porque eu não estou falando título de 3, eu estou falando título de 10 anos, povo. É taxa pra caramba que os caras ganharam aqui. Então o que eu vou fazer para amanhã? Se tiver horário, que eu acho que vai ter. Eu vou pegar a visão do gringo. O que é a visão do gringo? Ele foi lá, eu vou tirar impostos, tá? Porque dependendo se for fundo, patria, esse troço. Eu vou pegar ele mandando dinheiro pro Brasil, vou transformar o dólar para reais, vou aplicar no Brasil e vou mandar ele embora. Para vocês terem noção de quanto ele ganhou em dólar e em reais. Em dólar ele pode nem estar ganhando absurdo, porque o real saiu de 5,30 para 4,70. Mas em reais ele está ganhando pra caramba. Então o leilão de hoje, janeiro 29 a 10,89. Semana passada tinha sido 10,96. O leilão de janeiro 33, que é o leilão característico de gringo, que é o título de 10 anos, que vocês escutam muito isso. Quando ele faz valuation, ele fala de título de 10 anos. Quando o mercado fala, então na cabeça deles 10 anos é vírgula. Saiu de 11,14 para 11,05. E o valor emitido, ele foi o maior valor emitido de, no mínimo, março do ano passado para cá. Aí você vai me falar, por que não antes disso? Porque quando eu estava montando isso daqui, eu não achei a planilha de janeiro e fevereiro. Então eu não quero fazer uma afirmação sem confirmar. Mas o meu instinto diz que eu não lembro o leilão tão grande em janeiro e fevereiro do ano passado, antes de guerra. Eu lembro de 2 e pouco, 3. Então, por intuição, é o maior volume desde 21. Com certeza é o maior volume desde março do ano passado. Então significa que gringo olhou para a ata, para o comunicado do Banco Central. Ah, tá bom, compra lá, Brasil. Foi lá e comprou 4 bi de reais. Continuo dizendo, 4 bi de reais para gringo não dá 800 milhões de dólares. Só que pra gente é leilão pra caramba, mano. É aquele papo, qualquer migalha, às vezes para o Brasil é muito. Para eles é 0,000001 do patrimônio que eles têm no mundo. Então, leilão de pré hoje, pós-reunião, é sério, eu fiquei abismado. Para mim, esse é aquele leilão que me ia dar micado, o pessoal ia tirar pé do acelerador. Não, veio forte. Bem forte, povo. Show de bola, Alexandre Cabral. E amanhã a gente expande um pouco mais. Eu faço as contas, porque senão eu ia perder muito tempo vocês olhando pro meu Excel. Até eu trago ele mais ou menos pronto, entendeu? Temos 20 segundos para Cabral, 20 segundos para Saravalli. Vamos começar com o Saravalli, que o Cabral estava falando até agora. Considerações finais, meu caro. Recado para leilão e para a Bolsa. No leilão, melhor garantir agora antes que caia mais. Na Bolsa, melhor garantir agora
antes que suba mais. Esse é o meu recado final. Filosófico. E aí, Cabral? O meu recado final para mim, teoricamente, não cai a gosto. Posso mudar de opinião com esses 11, 12 números que tem para sair ou relatórios nos próximos 45 dias. E se você quer conhecer a ação com X, chame ele, Marco Saravalli. Então, valeu Saravalli, valeu Cabral, um abraço, até amanhã. Se Deus quiser. E a gente vai ficando por aqui, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. A gente volta amanhã, 2h30 da tarde. Forte abraço, tchau, tchau. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro, em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real,